No Back de hoje a gente vai falar sobre Paraíso, filme alemão que está aí, né, no streaming, né, no Netflix. Muito bom filme, né? O que ele se propõe a falar, né, o debater. E o que acontece nesse filme? O conceito é por trás, né? Existe uma nova tecnologia, uma empresa privada que desenvolve essa tecnologia, que você consegue rejuvenescimento. Você está ficando mais velho e você tem dinheiro para isso, né? E aí você tem que achar uma pessoa dentro da sociedade que tenha correlação, ou seja, compatível em termos de DNA com essa outra pessoa mais jovem. Ela paga pelo número de anos de vida daquela pessoa e é transferido para a pessoa mais velha. A gente já sabe, né, que esse conceito, já pensando dessa forma, fala de uma coisa que realmente acontece dentro da nossa sociedade, né? Que tem pessoas que se lascam de trabalhar em prol de umas outras pessoas, que entrega tempo de vida para ela e ela não é valorizado, né? Muitas vezes o trabalho que aquela pessoa faz, e automaticamente, entre aspas, transfere o tempo de vida para outra e ela lucra em cima daquilo, né? Paga muito menos do que aquele tempo de vida daquela pessoa ali de fato vale, né? Mas aí o A conceito do metáfora filme... está estabelecida, né? Exatamente, é um filme, né, que tem uma visão, né, de crítica social forte, dentro do contexto que a gente tem, crítica até econômica do sistema. Mas o que acontece nesse filme, que né, uma distopia, né, e ele debate isso? Se inicia que a dona é uma, né, e o intermediário que faz, até nisso tem uma metáfora por trás, né? Algumas pessoas sabem disso, né? A minoria silenciosa da Alemanha é de turcos, né? E muitos turcos emigrados lá. E aí o que acontece? Esse funcionário dessa empresa, que é de uma alemã, ele é um turco emigrado, ou é a segunda geração, né? Cresceu lá e tal, e ele vai em campos de refugiados achando pessoas que são compatíveis em DNA para passar o número de anos dela para alguém rico que está disposto a pagar, né? E aí o que acontece? Isso é a chave para dar problema, né? Vai nos meninos mais novos, olha, entrega 20 anos de vida da sua vida que a sua família vai sair da pobreza. Ela não vai ter mais isso, você nunca mais vai ter que pensar nisso, mas ele vai ter que entregar 20 anos de vida dele, vai acabar com a juventude toda dele. E aí isso acontece de uma forma corriqueira. O filme não mostra claramente a transformação de vida nessas pessoas. Pode dar a entender de leve, né, nesse filme, que não acontece nada, que pode acontecer golpes ali, né? Ou somem com as pessoas, né, depois de acontecer e tal. E aí o filme se desenrola. Esse cara que trabalha para a empresa, ele se enxerga porque ele tem um nível de vida bom, como se ele fosse parte da casta meio dominante e tal, e nem estava ligando para esse povo que ele estava tirando anos de vida, né? Até o momento de chegar ao ponto da mulher dele ter uma dívida impagável. Cria-se, né? Foi meio que arquitetado para gerar essa dívida para eles não terem condição de pagar, que era um imóvel que eles tinham comprado, tal, algumas coisas ali, problema judicial. E aí, por não conseguir isso, ela vai ter que vender anos de vida dela, da mulher dele, que é uma alemã. E aí depois ele descobre que ela era compatível com a dona da empresa, o sangue dela. Então foi armado, foi arquitetado o negócio. E aí, da noite pro dia, ele vê a esposa dele virar uma velha de 80 anos. Eles estavam planejando, né? Planos de vida junto, de formar família e tal. Acabou com o plano de vida dela. E aí o cara ensandecido, porque ele viu que ele não era parte da classe dominante, ele era parte dos lascados, né? Da classe mais baixa, não importando a cor ali, no caso, porque a mulher era mais pobre, né? A mulher dele sendo alemã e ele também, corre numa luta, né, para conseguir reaver e conseguir pegar de volta os anos de vida, né? E aí tem, talvez eu vou dar esse spoiler, porque já saiu o filme, eles conseguem achar uma filha da mulher, bem novinha e tal, e tiram 20 anos de vida da filha da mulher, da dona, para jogar de volta para a menina, de forma clandestina e tal. E você acha que tocou no coração da mulher? Não tocou, não. Ela deixou a filha dela lá se lascar, uma velhinha, porque ela queria, o que ela queria? Eu queria sanar o problema dela, dona da empresa. Ela queria ela virar nova de novo. Não se importava lá. Assim, vamos achar depois a gente acha para você, minha querida, uma pessoa que possa te doar esses anos. Mas assim, de uma forma bem despretensiosa e não ligando muito para a filha, né, a dona da empresa. A gente volta para a questão que está muito claro nessas metáforas todas. Ali das pessoas que defendem, né, as classes que são dominantes achando que são parte daquilo, né? Muitas vezes a classe média pensa dessa forma, né? Por mais que esteja muito mais próxima do pobre do que do cara do 1% lá em cima, né? Então, defendendo com unhas e dentes, depois dando a entender que não faz parte disso, a gente sabe que não é, né? E ali, né, o que a gente faz? Nós que somos classe trabalhadora, a gente entrega nosso tempo de vida, né? Nosso trabalho, a gente é remunerado em cima disso, mas a gente entrega a nossa vida em função de sustento, né? De básico, né? De remuneração. Eu tive uma conversa com um amigo recente, né? A gente falando, tal, não sei o que tem, que é, ele pode entrar num divórcio, né? Ele falou assim, mas nem faço questão de nada, né? É só dinheiro. Eu falei, não, cara, não é dinheiro. É anos da sua vida que você trabalhou. Se fosse só dinheiro, né? Se dinheiro fosse só dinheiro, tudo bem, mas não é. Custa caro, né? Então,
é uma. Eu vi uma vez uma metáfora, o cara falou assim, ó, você quer saber como você pode lidar melhor com as suas contas, né, para você não gastar tanto, né, que tem gente que acaba tendo descontrole, né? Toda vez que você for comprar uma coisa, pensa assim, quantos anos de vida isso vai me custar? Tem coisa que é mais fácil, né? Você vai parcelar uma compra, né, 12 vezes um carro, não, vou fazer o carro em 48 vezes. Pô, são 4 anos da sua vida, né? Então, um carro custa 4 anos de vida. Será que ficou tão interessante assim, né? Então é mais ou menos assim, é legal, eu acredito que esse filme tem uma leve inspiração aí no Preço do Amanhã, inclusive a gente tem um vídeo muito legal aqui, se você ainda não viu, vale a pena conferir, né? Que é uma metáfora bem legal, é uma crítica bem legal nesse sentido, e eles reinventaram o modo, né, de falar de como algumas pessoas tomam anos de vida das outras, né? É lógico que você fala assim, ah, mas não é literalmente, né? Não, não é literalmente, mas você tem que fazer, né? E não só isso. Qual é a jornada de trabalho, né? De uma pessoa mais pobre, né? Então você não pode comparar. Geralmente, quem tem mais dinheiro, o cara compra um horário ali de escritório, geralmente das 9 às 5, né? O cara mora perto do serviço porque ele consegue pagar um apartamento bom, um lugar perto, né? Ou senão ele tem um carro para se locomover, né? O pobre não, geralmente o cara já faz um turno, ou o cara já tem que trabalhar lá uma jornada mais longa, e o cara tem 2, 3 horas de condução. Aí chega em casa, ele não tem dinheiro para comprar comida pronta, para pedir a entrega da marmita lá da quentinha, né? Então ele tem que cozinhar, já vai mais tempo de vida dele ali, né? Você entendeu? Então, literalmente, ele tá vivendo menos, né? Enquanto que o rico anda de carro, mora perto, tem dinheiro para pedir o iFood lá, entregar na porta da casa dele prontinho, é só comer. Enquanto a comida chega, ele assiste um jogo, ele joga um videogame, chegou a comida, ele vai lá e come, acabou. Então, realmente, o pobre vive menos. Vive no sentido de gozar a vida, né? Às vezes o cara tá tão cansado que ele não aguenta nem nada, né? Minha mãe fala quando ela era nova, né, que tinha que estudar, né? Estudava ensino médio e trabalhava, né? Chegava em casa, ela escolheu ou eu tomo banho ou eu como, porque eu quero dormir, queria dormir, não aguentava, cansado. Então, é os anos de vida que estão indo. E os principais, eu diria, né? Que é a juventude, né? Exatamente. E o que você estava falando ali, engraçado que a gente fala assim, no plano geral das coisas, do jeito que o sistema funciona, é bem generalista. E esse filme ele quis focar o quê? Quando ele inicia num campo de refugiados, as configurações e o jeito que as coisas funcionam, elas podem variar de acordo com o tempo. Hoje, dentro dali do contexto europeu, é de imigrante, né? Imigrante que veio de outro país, ele é utilizado, né? Ele está numa posição de desvantagem muito grande, né? E aí é mais ou menos, vamos pensar nisso, é um problema transformado, mas no fundo é o mesmo problema, né? Porque é pessoa pobre, de classe média, tal, ou no geral, entregando e subvalorizando a hora de trabalho, porque tem muita gente ali para fazer isso. Se ele não achasse naquele menino que desce, ele podia descartar e pegar outro, entendeu? Tem outro que vai fazer o negócio, tem outro que vai. E essa forma de você lidar com oferta e demanda, né, no geral, é, desqualifica, né, a maior parte das pessoas. As pessoas não são úteis, elas são só uma peça da engrenagem. Ah, você não pode, não vai ter outra, a gente vai achar algum outro. Quem você não quer Descartável, fazer? né? Se você não quer fazer, outro vai fazer. Você não quer se lascar no trabalho fisicamente, você não quer se lascar mentalmente, outro vai fazer. Outro vai para o seu lugar. Né? É Você o, é não o é o único. exército de reserva lá, né? Teorizado por Karl Marx. E você vê, muita gente fala assim, nossa, por que que tanto país, né, desenvolvido sofre com natalidade? Pode ser problema de falta de inteligência na gestão, mas esse proposital. Eu falei, não, deixa se replicar aí aos montes, porque a gente precisa essa conta precisa estar ao favor, né? Então você precisa ter muita gente disputando as mesmas vagas ali para você não ter problema de reposição, né? Quando é a lei da oferta e demanda, barateia a mão de obra, né? Isso, e precisa de mão de obra, e também precisa de consumidor. A gente lembra de numa frase do querido, né, Musk, que ele fala que as pessoas precisam se reproduzir mais, porque a sociedade vai entrar num declínio muito grande, vai ter um problema grande. O problema é o seguinte, que ele não está levando em conta, né? Com a automação vindo, e a única ferramenta, a única forma de se fazer, né, o sustento hoje na estrutura que a gente tem atual é vender a força de trabalho para quem não tem meios, né? Para quem não tem dinheiro, para quem não tem propriedade e tal. Gente que está, né, na base. Se não tem isso, como é que essas pessoas vão sustentar? O sistema vai ter que fornecer para elas dinheiro básico, mas mesmo tendo dinheiro básico, não é uma vida tranquila. Se você oferecer o mínimo do mínimo, ela não vai viver com conforto extremo, ela não vai estar numa posição E assim, outra, ah, por que vou que a viver pessoa é bem. obrigada a viver com o mínimo, né? Você pode gerar, muita gente que alguns vão aceitar, né?
aquele comportamento de carneiro que o pessoal fala, né? De ovelha, né? De manada, né? Não, é manada. Vocês fazem ali o que é proposto. Mas vai ter as pessoas que vão se rebelar, e muita gente fala assim, não vou aceitar ninguém me estipular enquanto eu vou viver minha vida, não. E vai se validar de outras formas. Vai pro crime, vai pra violência, vai pro... Seja pro que for, né? E você sabe que tem assim uma coisa interessante, se a gente pensar nesse sentido aí, né, da palavra também, né? Vai chegar um ponto, aí as pessoas se perguntam, mas vai ter menos filhos, né? Se a pessoa não consegue sustentar, nem se sustentar direito, ela vai lá e pensa se vai ter outros, né? Ou vários, né? Ou mais de um. Não tendo isso, ela vai lá e pensa o seguinte: como é que eu vou conseguir, dentro dessa lógica atual que está, fazer com que essa prole e tal, ela tenha sucesso no mundo que os recursos estão com problema, que tenha problema de terra, que tenha problema de você ter acesso a coisas básicas, moradia, comida e tal. Vai chegar um ponto que, naturalmente, é dose isso a gente falar, o mundo vai ficar muito automatizado e vai sobrar talvez não sei se uma casta é correto falar, mas um grupo de pessoas com muito dinheiro e eles vão ter filhos. Acho que o Musk está no oitavo, se eu não me engano, sei lá qual número de filhos ele tem. Talvez aí ele esteja buscando ir para Marte e tal, para buscar um escape do resto da sociedade, do resto da humanidade, né? E aí com uma automação tudo entregando para ele, né? Talvez tenha uma parte da população que se replique e gere uma geração de pessoas, entendeu? Seleta. Porque o resto não vai ter condição de vida, já está enxergando, está reduzindo o número de filhos para reduzir a população, limpa, entre aspas, que é uma coisa complexa, né? E aí você Do ponto tinha. de vista de quem quer fazer, é uma limpa mesmo, né? Não tem que podar o Sim, termo, não. Tem gente que pensa assim mesmo, né? A gente exato. repudia esse tipo de pensamento, né? Uhum. Mas tem gente que pensa dessa forma, não, precisa limpar, né? Como é que é o termo que eu odeio na geografia? A gente vê, né? Higienização. Deus me livre, cara. Olha os termos Isso, que os caras usam para falar não, do ser humano, né? isso é da era do nazismo, né? Higienização, né? Higienização racial É, ainda, né? Que vai lá e seleciona e tal. E é complicado a gente pensar que talvez o caminho seja esse, porque as pessoas estão tendo menos. Óbvio que a gente tem uma população muito grande, mas se você só tem uma parte da população com meios, e nem a seleção, o pessoal falando tanto de seleção natural, né? Não são os melhores genes que estão sendo passados à frente. Entrou no meio um fator externo, que antes você tinha a parte física, que era de conseguir fornecimento de alimentos, de outras coisas para a prole, né? Que era justamente a capacidade genética e força física para conseguir isso. O dinheiro está selecionando quem vai à tem frente, quem mais vai ter as dinheiro. próximas gerações. Quem tem mais dinheiro seleciona e joga É o para ponto, frente. é o fator que garante a adaptação, né? Isso. E a gente não está falando que isso é generalizado, porque nós temos exemplos no Brasil de pessoas pobres tendo filhos, não é? E não só no Brasil, em Uhum. outros lugares. Mas a proporção, se você pensar assim, que pode ser uma mulher que tenha vários filhos de pais diferentes, isso, no fundo, é o quê? Um filho para cada pai. Então, isso é uma família, um núcleo familiar de uma pessoa só. Então, não está tendo em escala. Muito diferente de um cara que é bilionário e tal e tem 8 filhos. É um cara e uma É. mulher com 8 filhos, né? Um outro universo, né? Do que está avançando, né? Uhum. Eu acho nobre, eu acho bonito uma pessoa que quer, né, ter uma família grande e tal, né? Tem pessoas que têm sonho, não, eu quero ter um filho, uma filha, um menino, uma menina, quero ter gêmeos, é legal, é gostoso você crescer assim em volta de bastante gente, né? E, inclusive, eu acredito que uma geração mais antiga, acho que uma anterior à nossa, ou duas até, enxerga o mundo diferente e lida melhor com o mundo, porque era muito comum você, por exemplo, minha avó era a sétima de 11 filhos, né? Então, tenho amigos que têm núcleo familiar, ela é pai, mãe, mais 5 filhos, 6 filhos. Falei, não, nossa, em casa a gente fazia tudo junto, brigava, dividia, mas estava tudo bem. Depois já estava se dando bem junto e lidar com pouco recurso, né? Eu vejo, não é geral, né? Lógico, né? Como você falou, a gente pode generalizar, né? Mas eu vejo essas pessoas dessa geração passada com um ponto de vista, um olhar muito mais humano, né? Dividiu De mais um, as coisas também, né? E era de uma outra é. forma também, né? Ou às vezes carrega para o muito extremo, né? Fala assim, nossa, eu sei como é difícil, então agora eu quero tudo para mim. Pode acontecer. É mais raro, né? Mas acontece. Eu lembro da família dos meus pais também, né? As duas famílias ali, roceira de origem, né? Do interior de Minas e tal. E assim, tinha que dividir com muito, né? Da minha mãe também, da outra parte. Tinham muitos filhos, muitos irmãos, né? Então tinha Uhum. divisão, né? Mas também tinha muito compartilhamento, muita memória boa, né? Isso realmente é um fato, né? Uma coisa boa. E tirar essa forma, né? Sempre foi inerente à natureza humana, né? De se viver em grupos, né? Tribos, né?
você esquece isso, que isso é uma formação de tribo, uma formação de uma microcomunidade, que depois É, contribui para uma comunidade maior. E você tem um senso de pertencimento coletivo muito maior do que a gente está tendo atualmente, né? Que é cada um por si, uhum. cada um solitário, cabeça não funciona da mesma forma, não tem a mesma saúde mental, né? De contato físico, né? Tem muita coisa ali, né? A gente não é nenhum psicólogo para falar sobre isso, mas a gente percebe, né? As impressões que a gente vê Não, em é. volta, né? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, chegou até o final, né? Recompensa a gente aí com o seu joinha. Se conhece alguém que pode se interessar também, por favor, compartilha. Conteúdo é quinzenal, também está disponível aí nas melhores plataformas de streaming de podcast, beleza?